com as festas do final do ano que tá chegando aí, né, pessoal? Que é Natal e Ano Novo, nordestino já fez as compras, as bebidas para o Natal e para o Ano Novo. Aí eu comprei essa Pabst Twist do Jardim de Cana. Aí eu bebo essa latinha no Natal e a metade dessa Pabst. E essa no Ano Novo e a metade do resto da Pabst, né, pessoal? Que eu não sou nem bobo, tenho que economizar. Para o churrasco eu comprei bucho de boi. Você tá convidado pra vir aqui, né? E o que não podia faltar, que eu já passei no CAPS, que daqui a pouco fecha. Ó, eu fico sem meus remedinhos, né, pessoal? Porque se eu tiver remédio do CAPS, eu não sou nada. Aí eu misturo com cachaça, Pepsi Twist e bucho de boi. E sai muito doido. Não entra essa instrução não, meu jovem, do profissional, senão você se lasca. Tá ligado, né? Tá ligado.